Com esse novo vídeo, eu quero falar para vocês uma questão muito importante. Como eu já tinha falado, a gente já trabalha com manutenção por muitos anos, né? E o que acontecia antigamente? Antigamente, quando você usava um botão de emergência numa máquina, você usava um contato NF do botão de emergência, inibia, no exemplo aí, fazia um desligamento no seu controle, no seu comando. Ou muitas vezes, o que eu fiz já várias vezes, de você colocar um relé comum, um contator auxiliar, um outro contator. O que acontece? Esse botão de emergência, ele alimentava esse contator e você fazia um selo para ele ligar. E aí quando batia o botão de emergência, esse contator desligava. Então com certeza você já conhece isso aí. Só que nos dias de hoje, existe uma coisa muito importante, onde eu vejo que trabalharam muito na questão de segurança de equipamento. Eu quero mostrar para vocês hoje um dispositivo aqui que faz parte dessa questão de segurança. Aqui no caso eu tenho um exemplo de um relé de segurança. O que ele difere dos relés comuns? Ele é um relé que ele tem uma redundância. O que eu falo? O botão de emergência, geralmente você, como eu disse antes, colocava um contato NF. Hoje é usado dois contatos NF. O que acontece? O cabo sai desse relé, dois cabos, vai até o terminal do contato NF e retorna mais dois. O que acontece? Isso é uma redundância. Não você apertar o botão de emergência, os dois contatos vão abrir. Se acontecer de um deles não abrir, o outro vai desligar o relé, vai garantir isso daí. E tem também uma questão que nós fazemos hoje, porque toda vez que esse relé é atuado, existem alguns modelos que ele faz um rearme automático. Mas eu gosto de adotar nas minhas aplicações, seria o que? Com rearme manual. Geralmente eu coloco lá um botão, tá? E devido à norma, um dia podemos falar de norma de cores de botões, um botão azul, que quando é atuado o relé, esse botão azul ele acende com um sinaleiro, indicando para o operador que ele precisa lá apertar esse botão para fazer o rearme desse relé. Agora, como eu falei para você, se um daqueles botões do botão de emergência dos contatos ficarem inoperantes, e somente um, ele não deixa rearmar. Então ele garante uma estabilidade no circuito. E no relé também a gente tem alguns contatos auxiliares dele. Nesse exemplo aqui eu tenho um relé da SICK. Mas nós temos muito fabricante, temos a Shimerso, temos a Lloyds, temos da WEG, entendeu? Então todos os fabricantes hoje de componentes eletroeletrônicos, eles têm um relé dele. Tá? Agora, como falando, eu tenho os contatos auxiliares que você pode usar nas suas aplicações. O que nós fazemos hoje? Eu coloco nesses contatos auxiliares na questão da potência, quando você fala de alimentar a potência do painel, eu coloco dois contatores em série. O que acontece? Aqui eu alimento, ó, aqui eu coloco eu coloquei o contrário aqui, ó, acertei. Eu coloco a minha alimentação aqui, saio, alimento esse também e vou para minha carga. Quando esse relé ele atua, eu faço o desligamento desse contator. O que é interessante? Eu tenho dois em série. Então a certeza do meu desligamento vai ser garantido. Vamos dizer que esse contator aqui ele colou. Você sabe esse termo, né? De colar, quando ele fica acionado. Aí o que acontece? Se tivesse um só, no momento que eu fizesse o desligamento, ele não ia acontecer. Mas eu tenho dois agora, garantindo isso daí. E o que acontece? Para realmente ter certeza que essa carga foi desligada. Então, o que você faz também? Nessa configuração aqui de relé, eu tenho como um rearmo que eu falei.
O que eu faço também? Eu saio dele, passo nos meus dois contatos auxiliares desse contator, que são o normal fechado, e volto para fazer o rearme. Se um desse colar e aconteceu o desligamento, mas no momento que eu quiser rearmar devido a esses dois contatos, ele não vai deixar rearmar. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer acho que fica até bacana, eu vou fazer um desenho ali para você entender tudo isso que eu falei, tá? Eu tenho aqui um flip sharp, eu vou falar. Eu quero mostrar para vocês aqui, conforme nós conversamos na bancada lá. Aqui eu tenho um exemplo do relé, mas eu vou fazer um desenho bem rápido aqui para nós podermos ganhar tempo. Vamos dizer aqui que eu tenho um disjuntor, tá? Produção do meu circuito. E aqui eu tenho os dois contatores em série que eu comentei ali. Isso aqui é uma proteção ideal para o circuito seu, viu? Isso aqui é uma proteção ideal. Vamos chamar isso aqui de C1 e esse aqui de C2, tá? E aqui que eu vou conectar minha carga. Então quando você for dimensionar esses contatores, tem que fazer o levantamento da carga. Da carga, o que acontece? Então quando o relé atuar, isso aqui eu vou vocês saberem que é um disjuntor, tá? Esse aqui, quando o relé ele atuar, ele vai fazer o desligamento desses dois contatores aqui. Entendeu? E o que eu falei lá no negócio do rearm que é interessante? Ó. Vamos colocar conforme isso aqui, eu tenho aqui, ó, o rearm S34 e S35, nesse modelo, tá, pessoal? S34, S35, ó. S34 e S35. O que acontece, ó? Eu vou colocar aqui um contato normal fechado de C1 e um contato normal fechado de C2. E aqui, ó, quando eu fecho essa situação aqui, ó, ele rearma. Eu vou colocar aqui o botão do rearme. Então o que acontece? Quando a pessoa apertou o botão de emergência, que ele desligou esses dois contatores, ele protegeu o equipamento. Só que daí o colaborador, ele precisa ir lá e rearmar. Então foi isso que eu comentei com você. Se um desses dois contatores ficar colado, ele vai fazer o desligamento, mas na hora do rearme, nessa situação, um desses vai estar aberto. Então ele não vai deixar fazer o rearme. Isso aqui é uma proteção muito bacana. Agora, se você quiser aproveitar e colocar aqui um sinaleiro para indicar que quando ele desarmar, ele vai mostrar para você que está desarmado. Então nesse próprio botão você coloca um botão de pulso com sinaleiro azul, tá, pessoal? Nessa questão de norma tem que ser o azul. Aí, ó, vamos colocar aqui, ó. Aqui eu tenho 31, esse modelo, tá? Aí depois aqui eu tenho uma simbologia mostrando aqui do equipamento que ele é normal fechado. Então quando ele está desligado, ele fica nesse estado aqui, ó. Normal fechado. E aqui eu vou colocar o outro lado aqui do borne, que é o 32. Tá? O que eu faço? Aqui eu ligo o meu sinaleiro, que é referente a esse botão aqui, ó. Fica um serviço muito bacana, fica bacana mesmo. E aqui você coloca, se você colocar aqui o sinaleiro 24, né? Aqui você coloca o 0 volts. Então o que acontece, ó? Vamos recapitular. Eu fiz o desligamento dos botões, lembrando que os dois botões são redundantes, né? Eu tenho dois contatos NF no botão. Ele vai garantir o desligamento. Se os dois desligaram, beleza. Se um deles conseguir ficar colado, ele vai desligar também. Só que na hora do rearme tem que estar nessa situação. Se um deles parou colado, um exemplo, C1 colou, ele não vai deixar fazer o rearme. Só que na hora que ele atuou também, ele vai acender essa lâmpada indicando, ó, aperte esse botão aqui. Aí garante. Então, o que é tudo isso que eu falei? A importância de, no seu projeto, você usar um relé de emergência, tá? Deixar aquela questão só de pôr um botão simples lá para fazer o desligamento, isso aí acabou. Isso aí hoje em dia, nós precisamos já se estar adequando. Aí você fala assim, mas tem um custo? Sim.
O relé de emergência, pela característica, pela montagem, pela estrutura que ele tem o seu custo. Não é comparando um relé simples, não. Ele tem um custo mais elevado. Mas só que é o seguinte, você fazendo isso no seu equipamento, você fica garantindo que você está dentro da norma, não é? Da norma de segurança, e garantindo que realmente, no momento que você fazer um desligamento de emergência, você vai garantir que seu equipamento vai parar. Então é muito bacana sobre o relé de emergência. Hoje nos nossos projetos, nenhum painel sai sem um relé de emergência. Tá bom, pessoal? Então aí ficou a dica de você garantir uma segurança ou desligamento no seu equipamento. Tá, valeu!